Bom dia a todos. Declaro aberta a presente sessão do dia 1/6/2020 e destaco que colocaremos em apreciação agora o processo da pauta adicional de julgamentos, tendo em vista a presença do Dr. Emerson de Oliveira, que é o advogado e representante da empresa Jataí Agroindústria. Dr. Emerson, o senhor está nos escutando? Adicional? Qual que é da pauta adicional? Peço licença para retirar da reunião, senhor coordenador. Ok. Dr. Emerson? Ele está falando com a gente aí. Ele está nos ouvindo, mas acho que ele está sem microfone lá. Ele está sem vídeo também, pode ligar o vídeo. Uhum. Doutor, o senhor está sem som. Tentar mandar para eu coloquei no Start Vídeo aqui para ele já. Mas ele tem que fazer lá. Tem que clicar lá. Aqui é Ask to Start Video, né? Então, talvez fosse interessante, Ricardo, pegar o e-mail dele e mandar, né, a senha de hoje. não, mas ele já está aqui na sessão, né? Ele já entrou com a senha. O problema é técnico dele lá. O que aconteceu Falta com de o Paulo agora microfone. também, sabe? Ele está dizendo... Para ele entrar novamente, né? Então vamos passar para ele. Ele está dizendo aí que está ouvindo, mas não consegue entrar. Olha lá, meu áudio está incluído. Está na mensagem dele aí. Doutor Emerson, talvez fosse o caso do senhor entrar novamente. Aí eu te passo o link. Se puder me passar seu telefone, que eu já te passo o link da sessão pelo WhatsApp. Mas eu vou passar por aqui também. Novo link. Antes de entrar, Ricardo, você me permitir avisar ele que antes dele entrar, tem aquela possibilidade de testar o som, o áudio, o microfone. Isso. Aí ele fazer esse teste, muitas vezes é o volume dele que está baixado, né, do som no próprio laptop, ele fazer esses testes. E aí não tem problema, a gente pode até colocar o processo dele por último, né, enquanto a gente aguarda resolver essas questões técnicas. Ok. Então, doutor, o senhor teria uma preferência para que o seu processo fosse julgado primeiro, mas até regularizar tudo, o senhor entrar novamente e a gente ver essa questão técnica aí do seu som, eu vou prosseguir com a sessão para os demais processos. O item 1 da pauta ordinária de julgamentos, né, impugnação em segunda instância 1098, processo 40.11.800.681.506, sai de pauta por despacho da coordenação, tendo em vista a discordância expressa do advogado para conjugamento por videoconferência. Então, sai de pauta por despacho da coordenação. Passando, então, ao segundo processo da pauta ordinária de julgamentos, peço que retorne o conselheiro Paulo Diniz e que o conselheiro Zé Pereira feche seu vídeo.
Em apreciação, processo 4011-901-851-598, impugnação em segunda instância 1099 de 2020, sujeito passivo Wagneuza de Oliveira, relator o conselheiro Paulo Diniz, em substituição ao conselheiro Zé Pereira da Badia. Não há advogado habilitado com procuração nos autos para representar esse sujeito passivo. Então, doutor Paulo Diniz, quando tiver em condições, pode fazer o seu relatório. Senhor coordenador, senhores conselheiros, digno representante fazendário, doutor Fabiano, eu não sei se vocês estavam tendo acesso às mensagens que o advogado estava mandando, ele dizendo que realmente que ele estava vendo, mas não ouvindo. A gente está acompanhando aqui no chat. Estava acompanhando, né? Já não, vai tudo resolver. bem. Ok, então bom dia a todos. Vamos ao relatório do processo. O processo da Wagneuza de Oliveira, e que a acusação é de extravio de 250 notas fiscais modelo 2, conforme a autuação em 9 de agosto de 2019. Deixa eu ver se dá acesso aqui a ele. Ok. Então, a acusação é que não apresentou a delegacia... Está me ouvindo, Ricardo? Estou sim, conselheiro. Pode não apresentou a delegacia de sua circunscrição os documentos fiscais confeccionados exclusivamente para cobertar. Deixa eu ver se eu aumento esse tamanho aqui. Ok. Agora sim. Exclusivamente para cobertar operações ou prestações destinadas a consumidor ou usuário final, no prazo máximo de 10 dias, contado da data da publicação no Diário Oficial do Estado, número final 64, de 5 de outubro de 2017, e da Portaria 050/2017, de suspensão da sua inscrição no Cadastro Estadual, razão pela qual são considerados extraviados. Em consequência, fica o sujeito passivo sujeito à multa formal no valor de R$ 65.727,50, consoante demonstrativo de cálculo em anexo. Documentação que foram considerados extraviados foram as notas fiscais modelo 2, série D1, numeração de 1 a 250 documentos. Conforme já informado, o sujeito passivo ele foi suspenso desde o dia 29 de 8 de 2019. Houve a tentativa de intimação através de OAR que foi devolvido no dia 9 de setembro de 2017. Houve um edital de intimação, porém interno, que também não surtiu o efeito, razão pela qual ele foi considerado revel no dia 19 de 11 de 2019. Nós estamos falando nessa sequência que vão resultar na informação para o nosso voto. Houve, então, depois de várias tentativas, um edital, já agora publicado em jornal, no dia 22 de janeiro de 2020. E, função de que ele apresentou impugnação em 7 de fevereiro de 2020. E a folha 17, ele, então, afirma ter apresentado os documentos presumidamente extraviados no dia 8 de janeiro de 2020. Então, a sequência foi o seguinte: antes de ele ser realmente intimado, ele apresentou esses documentos, então, cuja comprovação estão aqui no termo de baixa, na folha 20, e também no anexo 12, que foi recebido no dia 8 de janeiro de 2020.
E é interessante o seguinte, que as intimações, a única que chegou a ele foi o edital de publicação no dia 22 de fevereiro, porém após a entrega desses documentos. Esse é o relatório, senhor coordenador. Doutor Fabiano, pelo prazo regimental. Bom dia, senhor coordenador. Bom dia, conselheira, conselheiros e a todos que nos acompanham pelo YouTube. O caso em questão é bem simples. Trata de extravio de documentos referentes ao modelo 2, né, de venda ao consumidor. E no caso em questão, seriam os documentos de número 1 a 250. O sujeito passivo em impugnação segunda instância, ele acosta aos autos a um termo de baixa, as folhas 20, termo de baixa número 31.5230, alegando que ele apresentou essa documentação numa unidade dessa secretaria e ele solicita o afastamento da autuação ou a anulação da autuação. Né? Consultando no sistema, no nosso sistema de controle, de fato, esse termo de baixa consta registrado, inclusive ele foi lançado por um servidor lotado na unidade fazendária que o recebeu. Então, o sujeito passivo, nesse caso, ele consegue afastar a penalidade ora imputada a ele, tendo em vista que ele apresentou a documentação e o objetivo justamente da penalidade até então proposta é justamente possibilitar o acesso à secretaria a essa documentação para possível realização de fiscalização. Então, tendo o sujeito passivo atendido essa determinação, ele consegue afastar aí, repito, a penalidade hora imputada. Então, nesse sentido, a Fazenda Pública entende que realmente esse auto, devido à apresentação da documentação, ele é improcedente. Essa é a manifestação, senhor coordenador. Obrigado, doutor Fabiano. Necessidade de conferência. Conselheiro relator para apresentar o seu voto. Quanto ao mérito, que é a única matéria a ser deliberada. Senhor coordenador, deixa eu encolher isso aqui. Eu vou te contar aqui. Eu ainda tenho que aprender muita coisa na vida ainda. Bom, vamos lá, vamos ver se... Vocês estão com o meu vídeo e som também? Porque o meu aqui, meu aqui sumiu novamente. Vendo. Tudo ok, né? Bom, mesmo aqui parecendo que eu esteja... Deixa eu ver outro... Nada. Oh, meu santo Deus. No cantinho aí do lado direito, tem o símbolozinho do zoom aí embaixo. Não, aí ele aparece outra reunião. Pode falar, conselheiro. Nós estamos interessante. Vocês estão me ouvindo, né? Ok, está tudo ok. Bom, eu gostaria de cumprimentar o representante fazendário exatamente pela compreensão ele apareceu. Ele aparece sozinho aqui. Pela compreensão, exatamente pela sequência, que a finalidade seria para que realmente o sujeito passivo apresentasse. E é o que indica aí é o seguinte, que são documentos fiscais que nem foram utilizados, né? Parece que tudo é sem utilização quando ele fez a apresentação. De modo que eu conheço, né, da impugnação em segunda instância do sujeito passivo, que foi apresentada no dia 7 de fevereiro de 2020, dou-lhe provimento para julgar improcedente o auto de infração. Esse é o meu voto, senhor coordenador. E desculpa não sei o que está acontecendo aqui, ele vai e vem, mas, enfim, sem problema. Ao final tem dado certo. Sim, deu certo. Com a ajuda do Valdir, é claro. Ok, senhor coordenador, senhores conselheiros, meu bom dia a todos. Faz parte, conselheiro Paulo Diniz, é assim mesmo, né? Estamos todos aprendendo ainda como é que funciona essa nova sistemática. Pois bem, o auto de infração é bastante simples, trata de extravio, uma questão muito corriqueira, né? Um tipo de auto de infração muito comum. A empresa foi suspensa por desaparecimento em 2017 e teve os blocos de numeração
modelo 2, D1, de 1 a 250, autuados por extravio, e posteriormente, agora no mês de janeiro já de 2020, o sujeito passivo, então, em função do auto de infração, procura repartição fiscal e apresenta esses blocos de nota fiscal de 1 a 250 para inutilização. De fato, como o Dr. Paulo Diniz falou muito bem, eles não estavam sem utilização, estavam até vencidos, na verdade. Então, ele apresenta e tem o termo de baixa, documento fiscal, folhas 20, número 315, 230, afasta totalmente a acusação fiscal. Voto com o relator também de procedência, então, do auto. Conselheiro Valdir. Bom dia a todos. Eu também acompanho o relator, considerando as nuances do processo e que foi confirmado abaixo. Então, com o relator. Conselheira Valéria. Bom dia, senhora secretária. Bom dia, senhores. Com o relator. Anunciando o resultado de julgamento, a quarta Câmara decidiu conhecer da impugnação em segunda instância 1099 para dar-lhe provimento e julgar totalmente improcedente a pretensão fiscal. Agora, retornamos, então, à apreciação do processo da pauta adicional de julgamentos. Doutor Emerson, pode voltar ao vídeo. Obrigado, doutor Paulo Diniz. Senhor coordenador, só eu queria que você me respondesse aí o seguinte. O dia 2 e dia 3 não consta qualquer processo aqui na minha pauta. E eu queria saber o seguinte, se há alguma necessidade que eu esteja presente à reunião ou não. Se o senhor estiver escalado, né? O senhor está escalado? Não, eu não estou... Bom, eu não sei se eu estou escalado ou não, porque a pauta, na pauta, não consta. Vou olhar e já te respondo. Depois eu respondo para o senhor. Por e-mail. Por WhatsApp, que a gente comunica, certo? Muito obrigado, então. Obrigado. Boa sessão para todos vocês. Tá certo. Doutor Emerson, está nos ouvindo? Está com fala? Bom dia a todos. Bom dia. Sou coordenador, demais conselheiros. E agora está ouvindo, né? Certinho. Agora você não quer sair, né? Então, composta a mesa, anuncia aí o processo da pauta adicional de julgamentos, colocando em apreciação o processo 4011-900-222-767, impugnação em segunda instância 1230 de 2020. Sujeito passivo Jataí Agroindústria de Biodiesel, Eireli, solidários Walter Miguel Giacomini e Cláudio Perdoncini. Advogado Dr. Hermes de Oliveira já se encontra na sessão de julgamentos. Relator do processo é o conselheiro Valdir Mendonça. Quando estiver em condições, pode fazer o seu relatório. Apenas, acho que o Zé Pereira não voltou ainda, né? Conselheiro Zé Pereira. Bom dia. Recomposição de Câmara, doutor. Bom, então, novamente, bom dia a todos. Bom dia, doutor Emerson, que chegou aí para nos acompanhar. Esse processo é um processo, já foi informado pelo coordenador, Jataí Agroindústria de Biocombustível Eireli, que tem 2 solidários, Walter Miguel Giacomini e Cláudio Perdoncini. A ocorrência aqui é mencionado que ele remeteu mercadoria tributada, denominada óleo degomado, acobertada por diversas notas fiscais, em desacordo com o especificado pela legislação tributária, utilizando devidamente de isenção destinada ao produto óleo comestível usado. E dessa forma, então, ele suprimiu o pagamento do imposto na importância de R$100.502,40 e, em consequência, vai pagar o ICMS juntamente com os acréscimos legais. Foi mencionado no auto de infração, como se fosse infringido, os artigos 11, 27 e 64 da Lei 11.651, combinado com o artigo 149, inciso I, e 167b, parágrafo 2º do Decreto 48.52/97, e também o artigo 6º do anexo 9º do Decreto 48.52, que é o regulamento. A penalidade proposta é do artigo 71, 4A da Lei 11.651. Os períodos aqui que constam de ocorrência fato gerador foram de 1º a 30 de abril de 2016, 1º de maio a 31 de maio de 2016,
1º de junho a 30 de junho de 2016 e 1º de agosto a 31 de agosto de 2016. Na descrição complementar do auto de infração, consta e é mencionado aqui crime contra a ordem tributária, supressão do tributo, Lei 8.137, e também o produto comercializado com isenção é o óleo degomado NCM 1507.000, e aí ele fala assim, vejamos a descrição do NCM 1507, trata-se de óleo respectivas frações, mesmo refinados, mas não quimicamente modificados. E o final 1507.10.00 é o óleo bruto, mesmo degomado. E no item 2 fala que foi utilizada nas saídas a isenção prevista no artigo 6º, anexo 9º, que tem a seguinte descrição: a saída de óleo combustível usado, destinado à indústria para utilização como matéria-prima, aplicando-se também o benefício da aquisição interna para comercialização. Isso está no convênio 144.07. O item 3 fala que foi excluída do levantamento a nota fiscal número 2278, emitida em 25 de julho de 2016, pois foi objeto de devolução através da nota fiscal de entrega 2283, emitida em 27 de julho de 2016. O item 4 fala que o contribuinte utiliza nas operações com óleo reciclado usado, NCM 15.18.0000, e esse NCM diz o seguinte, que trata-se de gorduras de óleos animais ou vegetais e respectivas frações, cozidos, oxidados, desidratados, sulfurados, aerados, quer dizer, soprados, estendolizados ou modificados quimicamente, por qualquer outro processo, com exclusão dos da posição 15.16. Misturas ou preparações não alimentícias de gorduras ou de óleos animais ou vegetais e de frações de diferentes gorduras ou óleos de presente capítulo, não especificados nem compreendidos em outras disposições. Quinto, o próprio contribuinte realizou operações de saída tributada com óleo degomado destinados a outro contribuinte conforme demonstrativo anexado aos autos. Quando deixou de destacar o ICMS devido à operação, houve a emissão de nota fiscal complementar. O preço médio praticado pelo contribuinte dessas saídas foi de R$ 2,28. E aí junta aqui as planilhas de cálculo para demonstração. O item 6 fala que o preço praticado pelo contribuinte da saída de óleo degomado, objeto deste auto de infração, mas com a isenção prevista no artigo 6º, é de 2,37, preço médio encontrado conforme planilha número 1 do fisco. Como em ambas as situações o preço médio praticado pelo contribuinte é similar, nas saídas com isenção de ICMS, objeto auto de infração 2,37, e nas outras saídas de óleo degomado, conforme citado no item 5, que é de 2,28, segundo o fiscal, fica evidente ser o mesmo produto. E aqui faz referência às planilhas de cálculo já mencionadas. Foi colocado, então, né, como o sujeito passivo fica obrigado à operação, nos termos do artigo 45, inciso 12 da Lei 1151, o senhor Walter Miguel Giacomini, e aqui fala que a fundamentação fática, o sujeito passivo ficou obrigado ou responsável, concorreu para a prática da infração tributária com a seguinte disposição: conduta praticada foi emitir nota fiscal de saída sem destacar o imposto devido na operação, de forma a reduzir o saldo do imposto a pagar devido ao Estado, e na condição de sócio administrador concorreu para a prática do ilícito tributário, uma vez que tem poder de gestão sobre os negócios do contribuinte. Também foi, da mesma forma, colocado como solidário também o senhor Cláudio Perdoncini, com a mesma disposição e com o mesmo fundamento. As folhas 2 do processo, o auto de infração datado de 30 de janeiro de 2019, contém, então, esses dois que estão obrigados, como nós já mencionamos anteriormente. A consulta ao cadastro sujeito passivo foi juntada às folhas 10 e consta a situação de ativo, né? Depois, as informações sobre os arquivos FD entregues foi juntado às folhas 12 e 13. Já o detalhamento das saídas com utilização do benefício fiscal indevido foi acostado às folhas 14 e 15, relativo ao período de abril, maio, junho e agosto de 2016. Já as notas fiscais que deram origem ao levantamento fiscal foram juntadas aos autos às folhas 15 a 35. Na folha 36, consta a planilha elaborada pelo agente fiscal, denominada de cálculo do preço unitário de venda, operações de saída com isenção do ICMS e isenção indevida, utilizado o benefício com a previsão legal do artigo 6º, do já mencionado, do regulamento, né? Resíduo de óleo comestível usado, na qual foi considerado o preço médio de 2,37. E também a outra, nas folhas 40 a 49, do óleo que ele fez a venda como tributação de 2,28. O sujeito passivo foi intimado para a apresentação de sua impugnação em 8 de abril de 2019, tendo recebido a mensagem por DTE no dia 22 de abril. Já o sujeito passivo obrigado, Walter Miguel Giacomini, foi intimado, tendo recebido o DTE e pelos correios as folhas 57 e 58.
E o outro sujeito passivo, Cláudio Perdocini, foi intimado também às folhas 59 e recebeu o DTE e também os Correios às folhas 60 e 61, respectivamente. Eles não compareceram nesta fase, tanto o sujeito passivo principal quanto os solidários. Então, foi lavrado o termo de revelia pelo julgador singular, passivo, e também para os cobrigados, às folhas 64. O sujeito passivo principal foi intimado para a apresentação de seu recurso voluntário para a segunda instância, às folhas 66, em 4 de julho de 2019. E às folhas 67 consta o recibo dos Correios informando que não exige o número indicado, portanto devolvido. Contudo, às folhas 71 consta o documento dos Correios dando como entregue em 18 de julho de 2019. Já o passivo cobrigado, Walter Miguel Giacomini, foi intimado às folhas 72 e o outro sujeito passivo cobrigado, Cláudio, intimado às folhas 73. As folhas 74 consta o termo peripção dos cobrigados, mas o sujeito passivo principal comparece às folhas 76 apresentando o seu recurso. Inicia arguindo a nulidade por insegurança da determinação da infração informando às folhas 77 que o auto de infração não determina qual matéria tributável quer discutir. E as folhas 78 ela afirma o seguinte: tal colocação obriga o sujeito passivo, o sujeito ativo, né, a fazer o levantamento completo a partir de fatos indiscutíveis e inquestionáveis, e não meras presunções ou palpites para a produção dos autos de infração, sem determinação da matéria tributável, na expectativa de que o sujeito passivo a determine na impugnação. Não pode proceder por achar que, na esperança de que a falha defesa do sujeito passivo termine por tornar líquido e certo pela omissão ou impossível prova negativa e líquida, incerta e indeterminável, matéria tributável, direito econômico, empresarial, aí ele cita aqui a referência. Cita ainda as folhas 79 que o lançamento foi instruído com levantamento incompleto e que não confirma a suposta infração objeto da autuação. E na letra D, essa foi a letra C, e na letra D fala que há insegurança quanto à denominação do produto ou quanto ao agrupamento dos produtos diversos no lançamento no levantamento específico. Ao pedir também a nulidade por cessamento do direito de defesa, as folhas 79, ele argui o seguinte, que o arbitramento do lucro sem a desclassificação formal da escrita contábil são justificativas. Nulidade do auto de infração por estar destituído de demonstrativo que ele deu origem e a juntada dos autos por parte da fiscalização de novos documentos, aditivos ou revisão, sem que o contribuinte tenha sido informado para manifestar-se. As folhas 80, em sua peça recursal, ele menciona que, ora, os fiscais auditores suprimiram do seu caderno de autuação as notas fiscais de entradas que acobertaram as notas fiscais de saída, sabendo que os mesmos, que trata-se de um erro de lançamento de NCM e que o óleo comestível usado, trata-se sim de óleo comestível usado. Resta claro que os mesmos são isentos. E as folhas 81 dos autos, ele reforça o seguinte: restou demonstrado que houve um equívoco do lançamento do NCM, restou demonstrado que há notas de entrada de óleo comestível usado, portanto, há que ter notas de saída do mesmo e que tal é isento de CMS. E finaliza as folhas 82 pedindo, primeiro, nulidade absoluta como fundamentado. Segundo, nulidade por insegurança da determinação da infração ou excesso de exação. Terceiro, cessamento de direito de defesa. E quarto, impedimento dos auditores por inúmeras perseguições e sem nexo e revisão por outra equipe que de tudo apurado até agora. Anexou a sua peça recursal os seguintes documentos: notas fiscais de aquisição de produtos, documentos de folha 84 a 103 e 105, todas com isenção de CMS, devolução dos produtos, as folhas 104 com isenção de CMS e demais documentos, as folhas 106 a 120. No julgamento cameral do dia 18 de dezembro de 2019, a 4ª Câmara de Julgamentos editou a resolução de diligência, as folhas 121, determinando que os sujeitos passivos solidários fossem intimados dos termos da intimação da fase singular. As folhas 123 foi juntada a intimação do sujeito passivo solidário, Cláudio Perdoncini, sendo que as folhas 124 consta o recebimento do documento emitido pelos Correios. Já as folhas 126 consta a intimação do outro sujeito passivo solidário, Walter Miguel Giacomini. E as folhas 127 foi juntado o comprovante de recebimento da intimação pelos Correios. As folhas 130 foi juntado memorial ao recurso voluntário do sujeito passivo principal com as seguintes informações. Abre aspas. Ao compulsar as notas fiscais de entrada, encontra-se duas situações. Primeira, no primeiro caso, trata-se de entrada de óleo de fritura usado, óleo vegetal reciclado usado, adquirido da empresa Quevida CST 041 não tributado. Tais óleos deram a entrada com MCM de 15180000 e saída de 15071000. Como relatado na defesa, houve um erro de NCM, contudo o óleo que entrou foi o mesmo que saiu. Houve apenas uma revenda uma vez que a empresa não utilizou esse óleo para a produção. Nesses termos, a revenda aproveitou
a não tributação da entrada e não a dolo. Ainda continua. Em última análise, caso seja o entendimento da não tributação, com destacado pelo fornecedor da nota fiscal de entrada, seria então diferido da modalidade de substituto tributário na cadeia para trás, ou seja, o último da cadeia é quem recolheria o imposto por substituição tributária. Deste norte, o encerramento do diferimento e a previsão do seu pagamento é para o estabelecimento que encerra a fase, o último da cadeia. Este óleo foi repassado para a empresa Minerva, para a fabricação de biodiesel naquela empresa, ou seja, a empresa aqui autuada não seria a última da cadeia. E na pior hipótese, sabe-se não haver dolo, uma vez que, caso houvesse de recolher, sendo o mesmo transformado em outro produto que fosse, a empresa autuada detinha crédito de benefício ao do produzir e não estaria ela prejudicando o erário, pois o mesmo seria aproveitado. E continua. Contudo, o que aqui reforça é que, sendo o produto não tributado, conforme destacado em nota fiscal de entrada, ou ainda sendo o mesmo diferido, se este for o entendimento em ambos os casos, o autuado não incorre em infração e, por fim, caso houvesse de recolher à época, a empresa autuada detinha crédito e o benefício produzir, não trazendo assim prejuízo ao erário. No caso do substituto tributário, para trás, sendo o último da cadeia final, quem deveria recolher seria a empresa Minerva, quem comprou para a fabricação de biodiesel. Nesta etapa é que se concretiza o recolhimento. Contudo, entende-se que trata-se de produto não tributado, conforme fora destacado no fiscal de entrada. No segundo caso, a empresa autuada comprou o óleo vegetal bruto da empresa SJC com CST 040 produto isento. Tributação isenta, ou seja, não há tributação, sendo assim como a isenção é o do produto, uma vez repassado, o mesmo também não haverá tributação. Idem o primeiro caso para este segundo. Em última análise, caso não seja o entendimento da isenção, como destacado pelo fornecedor na nota fiscal de entrada, seria então diferido na modalidade de substituto tributário na cadeia para trás, ou seja, o último da cadeia é quem recolherá o imposto por substituição tributária. Neste norte, o encerramento de ferimento e a previsão de seu pagamento é para o estabelecimento que encerra a fase. Este óleo foi repassado para outras empresas, conforme tabela anexada aos autos, para a fabricação de biodiesel naquelas empresas, ou seja, a empresa aqui autuada não seria a última da cadeia e, na pior das hipóteses, sabe não haver dolo, uma vez que, caso houvesse de recolher, sendo o mesmo transformado em outro produto que fosse, a empresa autuada detinha crédito e benefício de produzir, como já mencionou. Contudo, o que se aqui reforça é que, sendo o produto isento, conforme destacado na nota fiscal de entrada, ou ainda sendo o mesmo diferido, se este for o entendimento de ambos os casos, a autuada não incorre em infração. No caso do substituto tributário, para trás, sendo o último da cadeia, quem deveria recolher seria a empresa Minerva. E aí destaca aí o CST. As folhas 134, o sujeito passivo assevera que, segundo a linha S do item 1 do artigo 2º do anexo 8º do RCTE, as operações estão enquadradas como substituição tributária e reforça. Assim, as notas fiscais de entrada, seja com isenção, seja como não tributação, ou seja, diferimento substituto tributário, não ensejam infração ao contribuinte por autuada aqui repassado. Assim, finaliza pedindo que seja este memorial juntado ao seu recurso voluntário, as folhas 134, e junta documentos de folhas 136 a 193, com procuração, cópia de identidade, cópia de contrato social, notas fiscais de entrada e saída, que instrui o presente processo. As folhas 195 solidários vêm aos autos em peça conjunta, com os mesmos argumentos apresentados pelo sujeito passivo principal, e as folhas 203, eles pedem a mesma forma, nulidade absoluta como fundamento, nulidade por insegurança e determinação da infração, cerceamento de direito de defesa, que seja determinada nova diligência para apuração correta do caso, uma vez não acatada a nulidade, e a análise do quadro que contempla o saldo remanescente do ano anterior, bem como as notas fiscais de entradas e saídas que demonstram não haver supressão de impostos por extrato de entrada CST 040 e 041 isento ou não tributado. Juntam documentos, as folhas 204 até 257, como procuração, carteira de identidade, cópia de contrato social, cópia de notas fiscais e demais levantamentos fiscais que deram origem ao referido auto de infração. No julgamento do dia 14 de fevereiro de 2020, foi concedido visto para o conselheiro Ricardo de Souza Santos Mariano para o dia 10 de março de 2020, as folhas 260. As folhas 261 consta o pedido de adiamento de julgamento pela representação fazendária para a data posterior a 3 de abril, considerando que o representante fazendário que acompanharia o processo estava afastado das suas funções e o novo não teria tempo suficiente para estudar o processo e comparecer à sessão de julgamento.
As folhas 262 consta pedido de fundamentação de adiamento pela parte interessada, nos termos do inciso 2, parágrafo 2º do Regimento Interno do CAT, ficando o retorno para o dia 8 de abril de 2020. E as folhas 266 foi juntado cópia do Diário Oficial, no qual foi publicada a portaria 10/2020 do CAT, que adia os julgamentos em função das medidas preventivas contra a Covid-19. E, finalmente, a folha 267, considerando que o julgamento marcado por meio de videoconferência foi juntado o termo de omissão de feito passivo quanto a este procedimento. Senhor coordenador, esse é o relatório deste processo. Dr. Emerson, pelo prazo regimental de até 15 minutos. Conforme relatado nos autos, né, a atuação ela levou por base 3 situações. A primeira situação ela apurou momentos em que a empresa realmente tributou óleos que seriam trabalhados dentro da empresa. As outras 2 situações foram os óleos da empresa Quevida e da empresa SJC. E se tratava de produtos não tributáveis, ST41, e o ST40 de produto isento. Então, conforme relatado aí também, claro, a questão da empresa foi repassado esse produto, e por repassar esse produto como revenda, não houve a situação de estar tributando conforme os demais casos que a empresa tributava. Então, a autuação ela levou em consideração que certos momentos tributou e naqueles momentos, em 3 situações dentro do ano de 2016, aquele produto não foi tributado. O quadro que foi anexado aí, ele mostra bem a situação, por que não seria tributado. Seria o CST 041 e o CST 40, que indica que o produto é não tributado e produto isento. E pelo repasse, realmente ele não deveria ser tributado. E o auto de infração também, ele levou em consideração as notas fiscais de saída. Ele não foi juntado aos autos as notas fiscais de entrada, que cobertava essa situação, onde a gente entende que teria havido a questão de nulidade. Então, a questão de nulidade do processo administrativo estaria nesse ponto, por não juntar os documentos que deixam claro a autuação, né? Teria a questão de nulidade, e nas questões de realmente não ser tributado, conforme demonstra o quadro, conforme demonstra o CSP de cada produto, e da maneira que ele foi repassado, é entendido que não seria o caso de estar tributando. E ainda conforme também foi relatado no caderno processual, ainda que fosse tributado, a empresa não teria dolo, não teria intenção de estar incorrendo numa situação de não tributar, uma vez que ela teria crédito. E se ela tributou durante o ano os produtos que realmente deveriam ser tributados. Então, em questão processual administrativa, a gente entende que houve a nulidade por não juntar a documentação completa, conforme determina o artigo 20 da Lei 16.469 de 2009. E na questão de ser tributado ou não, conforme bem relatado, o produto ST40 e ST41, um é isento e o outro é não tributado. Então, as notas fiscais de entrada demonstram que se trata desses produtos e de saída também. Então, em resumo, em curto relato, o que a gente tem para apresentar, além do que está demonstrado no caderno processual, de argumentação é clarear esses 2 pontos principais aí e dar aso ao que a argumentação de defesa. Então, em resumo, seria isso. Eu posso pedir continuidade do julgamento. Obrigado, doutor Emerson. Necessidade de conferência? Vamos? Palavra para o Fabiano. Né? É o representante, né, fazendário? Ah, sim. Doutor Fabiano, pelo prazo regimental. Bom dia, doutor Emerson. Eu não cumprimentei ainda. Bom dia. Bom, eu queria iniciar com alguns esclarecimentos.
o que foi detectado, né, nesse levantamento? Que o sujeito passivo, ele comercializou o óleo degomado dando um tratamento, o mesmo tratamento que seria dado à saída de óleo comestível usado. Ou seja, ele estaria aplicando uma isenção em um produto que, na verdade, ele é tributado. O que a auditoria verificou também? Em que ela detectou que essas saídas elencadas no relatório, o sujeito passivo identificou corretamente o produto e também identificou corretamente o NCM. O NCM 1507.000 realmente é o NCM utilizado para identificar o óleo de soja bruto degomado. Então, nesse ponto, não há nenhum equívoco em relação à utilização do NCM e na identificação do produto. Porque a autoridade fiscal também detectou que em algumas outras operações com o mesmo produto, ou seja, o óleo de soja degomado, e com o mesmo NCM, o sujeito passivo deu a saída tributável desse produto. Então, mais uma vez, não há nenhum equívoco na utilização do NCM. A autoridade lançadora também detectou que, quando o intuito do sujeito passivo era emitir a nota de saída de óleo comestível usado, ele também identificava corretamente o produto e utilizava também corretamente o NCM, que é o 1518.0000. Ou seja, então, não foi vislumbrado em nenhum momento a utilização indevida de NCM e não haveria erro na identificação do produto. Então, não há nenhum equívoco em relação a esse ponto. O segundo ponto que eu queria destacar que é a distinção clara entre o óleo de soja degomado, que é o óleo bruto, que é o produto extraído do primeiro processo de beneficiamento da soja, ou seja, ele é obtido pelo esmagamento dos grãos, e é um produto, a princípio, sem nenhum tratamento ainda. É um produto que ele não é comestível pelo ser humano. Ele ainda tem que passar por diversos outros processos, inclusive o refinamento, para que ele seja comestível para o ser humano. Enquanto que o benefício da isenção que o sujeito passivo aplicou erroneamente, do inciso 115 do artigo 6º, ele é aplicável para o óleo comestível usado, ou seja, já é o óleo refinado, já é o produto final destinado ao consumo humano usado. Então, não há que se falar na aplicação desse benefício para o produto, ora identificado, e que foi identificado corretamente pelo sujeito passivo. O terceiro esclarecimento que eu queria fazer é em relação à atividade econômica desenvolvida pelo sujeito passivo. Se os senhores verificarem o documento de folhas 10, ele traz os dados do cadastro desse contribuinte, a atividade econômica principal dele é fabricação de biocombustíveis, sendo que essa atividade corresponde a 40% da sua movimentação econômica. Em segundo lugar, representando 25% da atividade econômica desse contribuinte, nós temos justamente a fabricação de óleos vegetais em bruto, exceto o óleo de milho. Queria registrar esse detalhe também, que mais à frente nós iremos voltar a esse detalhe. Então, ou seja, 40% da sua atividade é fabricação de biocombustível, e 25% da sua movimentação econômica diz respeito justamente à fabricação do óleo degomado, que ele vende. Né? Então, feito esses esclarecimentos, só retomando de forma sucinta, o sujeito passivo principal veio 2 vezes ao processo: impugnação de segunda instância, folhas 79 e 85, e em memoriais as folhas 133 e 138. Os sujeitos passivos solidários vieram aos autos em impugnação de segunda instância e a peça apresentada por eles, ele reproduz, na verdade, partes da impugnação de segunda instância do sujeito passivo e, em parte, um memorial apresentado por ele. Né? Então, eu vou tratar das 3 peças de forma englobada, só fazendo um destaque que os sujeitos passivos solidários, eles apresentaram um requerimento de realização de diligência. E, de imediato, a Fazenda Pública já pede pelo seu não acatamento, porque ele não indicou nenhum ponto contraditório e não indicou a matéria
que deveria ser objeto dessa diligência. Ele simplesmente apontou que a diligência deveria ser realizada por uma apuração correta do caso. Então, de imediato, a Fazenda pugna pelo afastamento, não acatamento desse pedido. Pois bem, tratando de forma englobada da tese de defesa, ele suscita uma nulidade por insegurança da determinação da infração e cerceamento do direito de defesa. Ora, o auto de infração, ele é consistente, ele é claro, ele é robusto em todos os levantamentos, inclusive a autoridade lançadora, ele calculou, identificou todas as notas consideradas no levantamento, ainda fez um quadro comparativo das saídas efetuadas pelo sujeito passivo com o mesmo produto, saídas que, em alguns momentos, ele deu a saída aplicando um benefício irregular para o caso em questão, e, em outro momento, a saída sendo tributada como deveria ser. Então, o levantamento é conciso, é claro, a penalidade proposta é a correta, o que já nos leva a não afastar, a não caracterizar essa nulidade com insegurança da determinação da infração. E estendo esse raciocínio para nulidade por cessamento de direito de defesa questionada pelo sujeito passivo. Primeiro, porque não foi realizado arbitramento de lucro no caso em questão, né? E foi feito um levantamento de saídas em que houve, detectou-se uma aplicação da carga tributária menor, né? Ele também alega que os auditores fiscais eles teriam, inclusive, cometido um excesso de exação por terem emitido um levantamento das notas fiscais de entrada. Entretanto, o levantamento em questão, na realidade, ele não deve considerar as entradas, né? O que foi verificado venda de produto tributário com aplicação pelo sujeito passivo de uma carga tributária inferior. Então, também não há que se falar em cerceamento do direito de defesa nesse sentido. Em relação ao mérito, o sujeito passivo ele traz um argumento de que ele teria realizado aquisições de um óleo com isenção e que ele teria revendido esse mesmo óleo que, segundo ele, também deveria ser vendido com isenção, né? Como eu destaquei inicialmente, 25% da movimentação desse contribuinte é justamente na fabricação de óleo vegetal bruto, né? Então, ele fabrica para venda. Ou seja, o sujeito passivo não trouxe nenhum elemento que pudesse vincular o produto que entrou com o que foi revendido. Até porque esse é o ramo de atividade dele. Venda de óleo bruto, exceto o óleo de milho, né? Ele acostou aos autos para fundamentar essa tese as notas de entrada de folhas 87 a 108. Ora, as aquisições que ele realizou da empresa Quevida, realmente ele adquiriu óleo comestível usado. E o óleo comestível usado, aí sim, esse óleo ele é beneficiado pelo inciso 115 do artigo 6º. Então, esse óleo, inclusive, é totalmente diferente do que foi analisado na saída pelo levantamento. Trata-se de um outro produto, né? Então, não há que se confundir as duas operações. Ele também traz as folhas 91 e 92, aquisições de óleo, mas trata-se de óleo de algodão, que também tem uma outra natureza e que não se confunde com as operações ora analisadas. E as folhas 94 a 106, ele traz a aquisição de óleo vegetal bruto, porém, esse óleo vegetal bruto é obtido do milho, né, no NCM 15.15.21.00, que é justamente o óleo vegetal em que ele não produz, que também não tem nenhuma compatibilidade com o óleo de soja bruto que ele revendeu aplicando indevidamente a isenção, ora analisada nesses autos. E, por mais contraditório que seja, ele juntou às folhas 108 uma aquisição de óleo de soja degomado que há destaque do ICMS, ou seja, ele mesmo adquiriu o produto ora discutido com o ICMS destacado, né? Então, ele inclusive, ele junta as folhas 150 a 151
uma planilha de conferência, em que ele tenta, na verdade, fazer uma espécie de levantamento específico de mercadorias. Só que, num levantamento específico, a gente tem que analisar cada produto por sua vez. O que o sujeito passivo tentou neste documento é tratar de forma englobada produtos diferentes para que justificasse uma saída de um estoque do produto óleo de soja degomado, né? Como eu disse anteriormente, ele relatou aquisição de óleo comestível usado, óleo de algodão, óleo de milho bruto. Então, ele quer tratar todos esses produtos como se fossem adquiridos e utilizados na venda como óleo de soja degomado, o que não faz nenhum sentido. É como se fizéssemos um levantamento num posto de combustível, por exemplo, em que uma omissão, por exemplo, de gasolina fosse justificada com estoque ou de óleo diesel ou de etanol. Então, não faz nenhum sentido esse documento de folha 150 a 151, até porque os produtos são totalmente distintos. E volto a frisar, a atividade econômica dele, além de fabricação de biocombustíveis, é a venda justamente do óleo de soja bruto, né? Exceto o óleo de milho, que ele, inclusive, juntou às autos de aquisição. Então, nesse sentido, a Fazenda Pública clama aí pelo afastamento, ao não acolhimento dessa solicitação de diligência, até porque o auto é conciso, todos os levantamentos necessários para a identificação da infração e aplicação da penalidade estão acostados aos autos. A Fazenda Pública, pelo não acatamento das nulidades suscitadas, nem por identificação da infração ou por cessamento do direito de defesa, que o levantamento é conciso, está conforme o artigo 142 do CPM, e no mérito a Fazenda Pública pela procedência do auto de infração, tendo em vista que restou claro que não houve confusão por parte do sujeito passivo na identificação do produto. Tanto o produto e o NCM utilizado estão corretos. O que ocorreu em algumas saídas, ele deu a saída desse produto de forma tributada e, em outros momentos, ele deu a saída aplicando-se uma isenção indevida, que é justamente o objeto do levantamento em questão. Então, nesse sentido, a Fazenda Pública, mais uma vez, pela procedência do auto de infração, senhor coordenador. Doutor Emerson. Eu queria apontar que a defesa confessa, em sua defesa por escrito, que houve um erro de lançamento de INCM. Então, igual foi apontado pela Fazenda Pública, que tratava-se daquele produto, não tratava-se daquele produto. Foi apontado aí na defesa que foi um erro de INCM. A empresa, a Fazenda Pública também confunde comercialização com produção. Está apontando que a empresa, no momento que está comercializando, no momento que está produzindo. A empresa adquiriu esses produtos para a sua produção de biodiesel, porém, naquele momento, a empresa teve problemas de industrialização, de equipamentos e afins, não teve condição de produzir, de trabalhar aquilo que realmente o óleo foi adquirido e repassou esse óleo foi revendido. Então, a empresa, o que acontece? Ela pode produzir óleo de soja degomado, produzir parte de soja. Agora, outros óleos, ela pode adquirir, ela pode comprar outros óleos. Ela compra óleo de soja, óleo de milho, óleo de algodão. Ela não produz óleo de milho, produz óleo de soja, né? Então, não pode confundir comercialização com produção. A empresa, ela também, ainda que, como foi destacado, que ela tem uma grande porcentagem para a produção de biodiesel, uma segunda porcentagem para a comercialização e outra para a produção de óleos, não se pode confundir comercialização com produção. Também foi destacada a questão do sujeito passivo, que veio a posterior apresentar a defesa idêntica, porque o sujeito passivo, naturalmente, ele é o proprietário da empresa. Então, uma vez que ele está sendo, que foi autuado o CNPJ,
A defesa é a mesma para o CPF, trata-se do mesmo assunto. A questão da planilha, onde é destacado que a planilha foi englobada diversos produtos, diversos óleos, querendo juntar tudo como se fosse um produto só, também não procede pelo fato que a planilha, claramente, ela foi destacada por eventos. Então, está lá destacado por períodos, está bem claro lá, naquele período lá que foi adquirido determinado óleo, logo em seguida, dentro do mesmo mês, ou passando de um mês para o outro, no máximo, aquele produto deu saída. Então, isso deixa claro que o produto que entrou, naturalmente, foi o produto que saiu, até por conta do estoque de produtos que a empresa continha. Então, tem a entrada e tem a saída. Não há como dizer que seria outro produto, ou que teria juntado tudo numa planilha só, de maneira a fazer um blend de produtos aí para dar uma saída só. Isso não é verdade. A planilha está clara em datas de entradas, posterior data de saída, no final dela mostra. E as datas, elas estão confirmadas pelas notas fiscais. Então, não é só lançamento de planilha. O que houve, então, na verdade? O que houve foi, a empresa pode sim comercializar os óleos, ainda que lá fala que ela vai produzir, mas abaixo ela pode comercializar. O que acontece? Esses óleos foram adquiridos, em determinado momento que eles foram adquiridos, não usados. Isso veio a estoque, em sequência, pelas notas fiscais, esses óleos foram dados saída neles. O que houve, de fato, que causou toda essa situação, foi o erro de lançamento de NCM. Mas as notas deixam claro de que se trata daqueles produtos, até porque é o que tinha no estoque, foi o que deu entrada. Então, deu-se entrada naquele determinado produto durante certo período, em seguida não foi usado aquele produto, por conta de caixa, aquele produto teve que sair. Naturalmente, foi isso que aconteceu. As notas fiscais e planilhas deixam claro isso. Então, apontando que o NCM já foi relatado na defesa que foi um erro, comercialização não se pode confundir com produção. O sujeito passivo, claramente, ele tem que defender tanto o seu CNPJ como o seu CPF da mesma maneira, não há como tratar do mesmo assunto de forma diferente. E a planilha está intrinsecamente ligada às notas fiscais. Então, e isso também está ligado ao saldo de produto da empresa. Então, resta claro, então não há como acatar que a Fazenda está apontando, estaria fazendo toda uma confusão fiscal da situação. Por fim, seria isso. Ok, obrigado, doutor Emerson. Doutor Fabiano, por mais 5 minutos. Eu queria chamar a atenção dos senhores a planilha de folha 150 do arquivo digitalizado. Ele lança como entrada os seguintes produtos: óleo de algodão, óleo vegetal de cozinha, óleo vegetal reciclado, óleo de algodão e óleo vegetal reciclado. E ele lança como saída as notas fiscais objeto do presente levantamento, que é óleo de soja degomado. Então, fica claro que os produtos que ele relaciona, o sujeito passivo relaciona como entrada, que em tese poderiam justificar uma mesma saída desse produto, a saída do mesmo produto, aliás, não tem nenhum fundamento, porque tratam-se de produtos totalmente distintos, né? Não tem como. O óleo de soja degomado não tem nenhuma relação nem com o óleo de algodão, e o óleo vegetal reciclado é justamente o óleo final comestível que já foi utilizado, né? Ele já passou por um processo de refinamento. Então, não há que se confundir esses produtos. Então, também não há como justificar que a saída do óleo de soja degomado, ele poderia ser dado saída como isento, porque a aquisição dos produtos anteriores foi dada com isenção, sendo que trata de produtos distintos, né? E queria destacar também que o tratamento tributário de óleo de soja degomado, isso já está sedimentado na Secretaria de Economia, né?
Nós já temos diversos pareceres tratando do assunto, parecer 1561 de 2010, o parecer 1971 de 2010. Quer dizer, é um produto em que não existe nenhum benefício fiscal concedido e a sua alíquota de saída é de 17%. Ainda mais nesse caso, que o produto foi vendido pelo sujeito passivo para indústrias fabricantes de biocombustível. Ou seja, isso já está sedimentado. Então, retomando, não há que se confundir. A planilha ele tenta equiparar produtos distintos e a saída de óleo de soja degomado ele já tem um tratamento específico, né? Tanto é que cito inclusive aí como acórdão paradigma um julgamento realizado pelo Conselho Superior que inclusive reforça esse tratamento tributário quanto ao óleo de soja degomado, né? Que foi um julgado recente, o Acordo 1489 de 2019, do processo 4011 60 36 82046. Ali, o Conselho Superior deixou claro que na saída de óleo degomado, essa saída é tributada, não há que se falar em isenção aplicável ao caso e a alíquota aplicável é 17%. Então, nesse sentido, a Fazenda Pública, mais uma vez, clama pelo afastamento de todas as nulidades suscitadas pelo sujeito passivo e, no mérito, pugna pela procedência do auto de infração, tendo em vista que o levantamento é claro, né? Todas as notas foram relacionadas às notas de saída com aplicação indevida do benefício fiscal no fomento. Então, nesse sentido, a Fazenda clama pela procedência do levantamento nos termos da exordial, senhor coordenador. Obrigado, doutor Fabiano. Cidade de conferência. Sim, coordenador. Cidade de conferência. Processo em conferência. Naturalmente, que a conselheira Valéria, que é a minha revisora, certamente ela vai fazer comentário, mas aqui nós estamos com a planilha na folha 211 às 12 e a entrada realmente do estoque, né? Tem estoque inicial 2015 e entrada de óleo vegetal de cozinha, vegetal reciclado, óleo de algodão, vegetal reciclado, e que daria aqui 133.810, deve ser quilos, né? Ou litros, né? Não sei, deve ser litros. E tem as saídas de óleo degomado, pelo que o sujeito passivo está aí, o representante, o doutor Emerson, está mencionando, é que foi feita aí uma utilização indevida, né, do NCM, e, consequentemente, quando você coloca o NCM, certamente o sistema traz uma descrição. Só que aqui, e aqui, inclusive, no ano de 2016, ele mostra que ele tinha um estoque inicial do ano 2015 de óleo de algodão de 27.760 unidades, no inventário ainda de óleo de cozinha, tinha óleo vegetal de cozinha 37.960, mais as aquisições que foram no janeiro, fevereiro e março de 2016, chegaria um total de 133.810, acho que deve ser quilos, né? E a saída foi 119.410, que daria então um saldo ainda de 14.400. E nisso aí ele vem transferindo o saldo para o mês de fevereiro, mês de maio, né? E vai seguindo até fechar o total, ainda sobrando um saldo. Na verdade, aqui está meio confuso, eu confesso que não estou entendendo o motivo, né, da saída de óleo degomado, sendo que anteriormente não tinha estoque. Ou é realmente um erro, ou está faltando informação de estoque de óleo degomado anteriormente. Então, isso que eu queria colocar em discussão, conselheiro Valéria, conselheiro Washington e demais, a Pereira, para a gente discutir isso aí, porque realmente está meio, para mim, está meio confusa essa descrição. Embora o doutor Fabiano, ele esclareceu bem aí as questões, mencionando as tipificações, a tributação, né? Então, eu queria ouvir aí a conselheira Valéria, o conselheiro Washington, a Pereira, para ver qual seria a nossa... E também foi citado, agora o doutor Fabiano, inclusive, citou uma corda, né? Que a gente deveria, inclusive, usar, dar uma lida nele, para verificar, que eu não tive acesso, né? Confesso que eu não tive acesso a esse acordo, que talvez fosse necessário a gente estudar. Então, deixa aí essas dúvidas, né, que a gente traz. Inclusive, o sujeito passivo, na sua peça, só para reforçar, ele não pede exclusão, ele só pede a nulidade da auto-infração, em procedência. Ele não vem pedindo nenhum afastamento de exclusão. Então, bom dia, doutor Emerson, que eu não cumprimentei ainda.
Foi muito produtivo ouvir as partes, né, neste processo. Só um instante, deixa eu só colocar a bateria desse computador aqui. Estava acabando a bateria. Isso aí. Então, o que observa-se, né, é que, ouvindo o Dr. Fabiano falar, né, e o que eu já tinha previamente feito uma prévia análise, né, da atividade da empresa, até das notas de aquisição com as notas de saída desta empresa. E o que eu observei é que ela compra, né, ela compra soja, né, e considerando também que o documento que comprova a infração são as notas fiscais eletrônicas emitidas pela própria empresa e nos termos do artigo 113 do RCTE, o documento fiscal que é a prova cabal para comprovar uma operação, né? E nessas notas fiscais, a própria empresa, ela coloca que é venda de produção do estabelecimento. Então, hoje ela quer alegar um erro, mas ela própria descreve na nota que é uma venda de produção e o NCM do produto óleo degomado. Então, fica assim, ela, depois de autuada, ela vem meramente com alegações, né? Mas para que a gente desconsidere este documento fiscal, porque a isenção, ela deve ser interpretada de forma literal. Então, para que possa ser aplicada a isenção, realmente esse produto teria que ser um produto usado e comestível. E como reforçou o Dr. Fabiano, esse óleo degomado não é um produto usado e muito menos comestível, né? Porque ele é um óleo em estado bruto. E então, sendo assim, a princípio, eu não vejo também motivo de diligência pelo que está nos autos. Não tem razão de ser. Por quê? A empresa quer dar tratamento diferente, né? Ela quer considerar essas notas de saída alegando que ela corresponde a um produto que ela adquiriu para comercialização, mas totalmente contrário à prova instrumental dos autos, que é a nota fiscal de saída, em que ela mesma descreve que é um óleo degomado, né? Então, a primeira impressão dos autos minha seria esta. Mas o Dr. Fabiano trouxe, eu não tinha achado um julgamento de matéria semelhante, né, neste conselho, precisaria analisar também, e citou também 2 pareceres, né, Dr. Fabiano? Eu queria até que, se possível, nos dissesse um número. Eu consegui anotar, que é o 1560 de 2010. É o 1561 de 2010, da GEPT, e ele foi confirmado pelo parecer 1971 de 2010 da GEOT. Antes de passar para o Dr. Washington, deixa eu só fazer um esclarecimento aqui, que eu, enquanto relator, estou aqui com uma certa dúvida, conselheiro Washington e demais conselheiros. O sujeito passivo ele vem afirmando categoricamente, desde o início, que houve um erro na transcrição, na emissão da nota fiscal, ao citar o NCM. Nós sabemos, e eu pessoalmente, na qualidade de auditor, sabemos que quando você, no sistema, qualquer que seja o sistema de emissão de notas, se você cita o NCM de um determinado produto, ele carrega da nota fiscal uma determinada descrição, o código, né, certamente. Aqui, na verdade, doutora Valéria, se fosse para fazer alguma diligência, o que eu estou entendendo, seria o controle de produção de estoque para saber se está vendendo óleo de soja degomado, cadê a produção dele? Né? Se essa venda desse óleo degomado aqui, se foi um erro de transcrição, então, na verdade, ele vendeu foi os produtos que estão na planilha 211. Agora, só que isso aqui, só a planilha em si, não demonstra isso para a gente. Eu, enquanto relator, por exemplo, não tenho essa informação, essa confirmação. Tem informação, mas não tem a confirmação. Quer dizer, aparece pelos números aqui que houve realmente um erro, e o erro foi do início ao fim,
né? Um erro de emissão de nota fiscal. Quer dizer, será que teria condição de eu vender um produto que eu não fabriquei? Não sei. Né? Então, quem é que pode provar isso? O controle de produção. Então, nós temos um controle de produção em estoque. Né? No caso aqui, seria, por exemplo, esse que ele comprou aqui, ó, de entrada, é controle de estoque. Mas o óleo de produção degomado é produção. Cadê esses dois controles de produção e estoque para a gente poder confirmar essas informações? Talvez essa seja a dúvida, né, que está pairando aí, ou que pelo menos estou entendendo que ele está argumentando na sua defesa, que houve uma prescrição, que houve um erro. Mas aqui está carecendo, juntar nos autos aqui, essa comprovação. A produção é do óleo degomado. O estoque é do óleo vegetal, é do óleo de algodão que ele adquiriu, que ele comprou. Então, talvez seja isso, o conselheiro Austin, que vai falar certamente agora, e o Zé Pereira, que a gente deveria pensar, né? Parece que está levando isso aqui para uma vista, ou talvez... Eu, pessoalmente, entenderia que a gente, se fosse para me decidir, para mim, tirar essa minha dúvida com relação a esse tipo de comportamento que foi mencionado aí, quer dizer, se todas elas foram erradas, então o que vai provar para a gente é controle de produção e controle de estoque. Então, pode falar, Valéria, desculpa, vai. Então, o problema maior que eu vejo é porque nós temos como prova um documento fiscal emitido pelo sujeito passivo, né? Então, ele que é a comprovação da infração. E a legislação tributária, ela prevê várias maneiras de o sujeito passivo regularizar essa situação, né? Então, ele, somente após o lançamento do crédito tributário, ele verificou o erro. E não foi um erro meramente de NCM, como pode ser observado no documento fiscal, pois ele mesmo afirmou tratar-se de um produto de sua comercialização. Então, assim, até aproveitando aí a conferência, né? Primeiro eu queria cumprimentar o doutor Emerson, né? Desejar um bom dia e mais, congratular ele por estar participando, por ter tido a coragem de vir aqui apresentar a defesa. Muitos advogados, alguns advogados têm declinado, né? Não me cabe ficar imaginando as razões que levam o advogado a declinar a possibilidade de apresentar a sustentação aí por videoconferência, mas uma coisa tem marcado bastante, né? Aqueles que vêm são exatamente aqueles que têm um bom trabalho, né? Que são competentes naquilo que fazem e que aproveitam essa oportunidade, inclusive, para estar divulgando um bom trabalho. É o caso desse processo aí, a defesa que o senhor fez foi realmente muito bem feita. Tanto é assim que nós estudamos esse processo na sexta-feira, gastamos aí pelo menos umas 2 horas estudando coletivamente o seu processo e ele gerou algumas dúvidas, né? Então, assim, eu queria parabenizar o senhor por estar aqui, por ter comparecido, né? E a brilhante defesa que o senhor fez. Pois bem, a tese, né, que está causando mais dúvida para mim é exatamente essa. O óleo degomado não é sujeito à substituição tributária, isso para mim é claro, e também é tributado. A questão é que, né, o que o doutor Emerson coloca é assim, que houve um erro na emissão do documento. Né, que esse documento dele teria sido emitido como óleo degomado, quando na verdade não seria óleo degomado. Então, a pergunta que a gente faz é assim, será que a nota fiscal ela é definitiva? Será que o contribuinte ele pode emitir esse documento com erro e ele pode comprovar depois a emissão desse documento com erro? Sim, antes do auto de infração é uma situação bastante simples de se fazer, do sujeito passivo corrigir, né? Do contribuinte corrigir, né? E depois do auto de infração, né? Prevalece sempre a informação da nota fiscal. Então, o que a defesa está trazendo aí é uma auditoria específica, ele faz um controle, conforme o conselheiro Valdir colocou muito bem, ele faz um controle, coloca lá estoque inicial, entrada, saída, para comprovar que, de fato, embora diga óleo degomado, essa mercadoria não seria óleo degomado. Aí cabe a gente analisar se essa prova que ele trouxe é suficiente, se precisa ainda de uma diligência para fazer essa verificação, para fazer essa confirmação dessas quantidades que ele traz, né? Ou se, de fato, aquilo que está ali não comprova e prevalece a informação da nota fiscal, né? Que a presunção é de que a nota fiscal está com a informação correta, né? A autuante até ela indica lá o valor, né? Ela logo naquela nota complementar, ela fala, olha, o valor desse produto é tanto, e corresponde a óleo degomado.
né, conforme essas outras notas aqui. Então, eu acho que ela já estava talvez prevendo esse tipo de alegação e ela já coloca lá, né, esse ponto aí para a gente pensar. Eu, da minha parte, doutor Vante, eu estou alinhando com a doutora Valéria, entendendo como representante fazendário, que a planilha, embora muito bem elaborada, a planilha trazida, ela para mim não é suficiente para demonstrar que houve erro na emissão desse documento fiscal e de que esse produto não seria, de fato, óleo degomado. Então, num primeiro momento, eu estou entendendo assim como ela, da desnecessidade da diligência, né, e pela manutenção do auto de infração. A única coisa que eu não anotei foi o número do auto de infração mencionado pelo doutor Fabiano, que trataria da mesma matéria, eu não sei se da mesma empresa, se ele pudesse, senhor coordenador, repetir para a gente o número do auto de infração. O tempo da conferência já esgotou, mas devido à complexidade do processo, a gente, né, relativiza e coloca aí mais 1 minuto para concluir a conferência. Doutor Fabiano, poderia informar o número, então? É o 4011 60 368 204 6. Ok, obrigado. Coordenador, só uma questão de ordem. Naturalmente, só para esclarecer mais uma coisinha que está me deixando em dúvida. São quantidades enormes, em termos assim comerciais falando. A empresa que adquiriu, se fosse produto isento, ela não teria crédito ICMS. Será que esse produto que entrou nas empresas, a Minerva, que a maioria delas aqui, ela realmente entrou na empresa lá, foi o óleo degomado? Ou foi outro tipo de óleo? Que a gente caberia uma diligência para saber, né? Além da produção, porque quem compra sem crédito, o custo é maior. Então, encerrada a conferência, eu indago aos conselheiros se alguém vai... Porque tem um pedido de diligência da parte, né? Se alguém vai ser o propositor dessa diligência. Então, senhor coordenador, eu vou pedir vista, porque até para analisar melhor, para ver se seria ou não um caso de diligência. Então, certo. Considerando também as novas informações trazidas, né, pelo representante fazendário, eu preciso de uma análise melhor do processo. Data, conveniência das partes. Prazo máximo. Nós só teremos sessões em julho agora? Julho. Essa semana e depois julho. Não temos pauta de julho ainda, né? Para colocar, por exemplo, para 1º de julho. E aí, então, coloca para 1º de julho, e se não houver sessão nesse dia cameral, aí ela é prorrogada para a próxima sessão cameral. Primeiro de julho, né, senhor? Isso, quarta-feira, 1º de julho. Aí, se não tiver sessão cameral nesse dia, fica para adiado para a próxima. Um do 7 de 2020, certo? Dr. Emerson, ok? Essa data? Certo. Então, processar com vista para a conselheira Valéria para o dia 1 do 7 de 2020. Com isso, nós encerramos a sessão de hoje. Agradeço a presença do Dr. Emerson, né, dos conselheiros, do representante fazendário, e passo, então, a aprovação de acórdãos e resoluções. Tem uma resolução do conselheiro Zé Pereira para aprovar, uma resolução do conselheiro Paulo Diniz, uma resolução do conselheiro Valdir, uma da conselheira Valéria e 3 resoluções do conselheiro Washington. Ok? Aprovadas.
aprovação de acórdãos, um acórdão do conselheiro Cláudio Henrique, um acórdão do conselheiro Evandro, conselheiro José Eduardo, conselheiro Zé Pereira, 3 processos, conselheiro Maurício, 1 processo, Valdir, 2 processos, Paulo Diniz, 1 processo, Washington, 1 processo, e 3 processos meus para aprovação de acordos, que eu passo a coordenação para o conselheiro Valdir para aprovar. Em condições, conselheiro. Então, tá, fica aprovado então os do conselheiro Ricardo. Devolvo a coordenação para o conselheiro. Ok, então foram aprovados 14 acórdãos nessa sessão, e os conselheiros que não estão presentes, eles já revisaram seus acórdãos e informaram a secretaria que estão em condições de aprovação. Por isso, estão aprovados nessa sessão. Nada mais havendo para ser tratado na sessão de hoje, declaro encerrada a sessão, agradecendo a todos. Muito obrigado. Bom dia, bom dia. Bom dia a todos.